Será que você está preparado para ser degradado, expulso, exilado do planeta Terra? Do seu planeta, que é a sua casa? Imagine você ser condenado a morar em um planeta primitivo, tipo da época dos homens das cavernas, onde as condições de vida para quem mora lá são comparáveis hoje com condições para bichos? Pois o tempo urge e se você não se cuidar urgentemente, você irá ser expulso, degradado para o planeta Quiron. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Para entender a questão do degredo, é essencial compreender a transição planetária. Assim, é importante lembrar que tudo na criação de Deus evolui, desde um simples átomo até os planetas. Em um primeiro momento, os planetas não abrigam a vida, mas à medida que evolui, vão albergando formas de vida mais complexas. A Terra, por exemplo, já foi um planeta primitivo e passou a ser um planeta de provas e expiações. Atualmente, ela está passando por uma transição e a partir de 2057 será um planeta em regeneração e possivelmente completamente regenerado por volta do ano 3000. Seguindo essa linha de raciocínio, é possível considerar que, por volta do ano 9000, a Terra passará por outra transição e se tornará um planeta ditoso ou feliz, tornando-se, ao longo de alguns milhares de anos, um planeta celeste. Portanto, a compreensão da transição planetária permite entender como o degredo de Capella, por exemplo, pode ter influenciado a evolução de outras espécies em outros planetas ao longo do tempo. É importante lembrar que a Terra passará a ser um planeta em regeneração a partir do ano de 2057, conforme nos foi trazido por Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Para acompanhar mais sobre esse assunto, é possível buscar pelo programa Pinga Fogo de dezembro de 1971, que traz a segunda participação de Chico Xavier nesse programa, na qual ele menciona que a transição planetária durará 300 anos. Na codificação espírita, especificamente na Revista Espírita, edição de outubro de 1868, é dito que a transição planetária teve início 100 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos, ocorrida em 1857. Logo, a transição começou no ano de 1757 e, de acordo com as informações dadas por Emmanuel, será concluída em 2057. As datas mencionadas neste texto são baseadas em fontes confiáveis, mas a minha opinião pessoal é de que a Terra estará completamente regenerada por volta do ano de 3000 e se tornará um planeta ditoso ou feliz por volta do ano 9000. Se está sendo interessante o assunto, se inscreva no canal, dê um like, vamos ajudar o canal a crescer. Mas vamos continuar. Mas o que é ser banido, degradado para outro planeta? É o exílio que alguns espíritos experimentam reencarnando em um planeta inferior. Por quê? Podemos argumentar aqui, baseado em estudos na codificação do Espiritismo, o conceito de
regeneração planetária e como ela afeta a reencarnação dos espíritos em diferentes tipos de planetas. Cada planeta suporta uma carga vibratória compatível com a categoria em que está inserido, e assim, espíritos com cargas vibracionais correspondentes a planetas primitivos, por exemplo, não podem reencarnar em planetas mais evoluídos, até que evoluam sua carga. A partir disso, estamos condenados a sempre viver reencarnando em planetas de provas e expiações, mas refuta tal ideia, ressaltando que quanto mais evoluídos estivermos, mais possibilidades teremos de reencarnar em planetas superiores. Logo, é possível deixar para trás um planeta de provas e expiações e reencarnar em um estágio mais evoluído, desde que se adquira a evolução necessária. Conclui-se que a reencarnação não é um eterno ciclo de erro e paga, mas sim uma possibilidade de evolução, em que cada espírito pode se desenvolver para alcançar novos patamares na evolução. O vídeo esclarece a importância da atual reencarnação em um período de transição planetária, em que a Terra passará a ser um planeta em regeneração a partir de 2057. Apesar disso, temos que fazer uma ressalva de que, mesmo após esse período, a Terra não se tornará um planeta regenerado, sem a presença do mal. Surge então a questão do destino dos espíritos cuja vibração é compatível com a categoria de planeta de provas e expiações, caso a Terra deixe essa categoria e evolua para uma categoria superior. Alguns espíritos poderão continuar reencarnando na Terra, enquanto outros serão degradados para um planeta primitivo chamado Quiron. Este planeta, segundo Chico Xavier, é 2 vezes maior e semelhante à Terra, em diversas condições, como a atmosfera, presença de água, fauna e flora, mas ainda possui uma humanidade primitiva que vive em cavernas, e aqueles que praticam o mal e não buscam evoluir serão os que sofrerão a punição de serem degradados para Quiron. No entanto, para aqueles que se esforçam para evoluir, há a possibilidade de continuar evoluindo e reencarnando aqui e em planetas mais evoluídos. Mas quem poderá reencarnar na nova Terra após a transição planetária em 2057 e quem irá fazer parte do degredo para o planeta primitivo chamado Quiron? As pessoas que poderão reencarnar na nova Terra são aquelas que desejam evoluir e ser pessoas melhores, exercitando a reforma íntima. Querer evoluir e praticar a evolução são a chave para continuar a trajetória evolutiva através da reencarnação na Terra em regeneração. Embora possamos ser influenciados pela matéria e tropeçar algumas vezes, essa chave é essencial para garantir a continuação da nossa evolução. O risco de ser degradado para um planeta inferior, de muito sofrimento, é muito alto e terrível. Afinal, esses planetas são ainda primitivos. Deve-se levar em conta como era o nosso planeta no passado e o quanto já progredimos desde então. A qualidade de vida era baixa, a mortalidade infantil era presente, muitas doenças eram incuráveis e guerras eram generalizadas. Portanto, a evolução é uma tarefa constante e pode nos levar a desfrutar plenamente do nosso tempo aqui. Em comparação com as condições atuais em que vivemos,
É possível considerar que a situação vivida por aqueles que foram degradados é degradante. Atualmente, mesmo diante dos problemas que enfrentamos, temos acesso a todo o conforto proporcionado pelos avanços tecnológicos, como celulares e computadores, além de opções de transporte público ou de carro próprio. Porém, aqueles que foram degradados passarão por um período de milênios até que mereçam reencarnar na Terra novamente ou sejam capazes de evoluir em Quiron, atravessando as transições planetárias e podendo reencarnar em um futuro mais evoluído. Vale ressaltar que, embora muitos acreditem que o espírito não pode regredir, essa interpretação está equivocada. Isso porque reencarnar em um planeta primitivo não significa que o espírito perdeu suas conquistas anteriores, como conhecimentos, aptidões, bons sentimentos e méritos. Só a perda dessas coisas é que representaria uma verdadeira regressão do espírito. Esse processo de degredo para planetas inferiores é algo que sempre ocorreu no universo e continua a acontecer. De fato, há milhares de anos, muitos espíritos foram degradados de um planeta no sistema binário de Capela, que fica na constelação do Cocheiro, a cerca de 50 anos-luz da Terra. Esse planeta, que era de provas e expiações, passou por uma transição e tornou-se um planeta em imunidade, muito superior à Terra. No entanto, aqueles que não estavam vibrando na mesma frequência desse novo planeta foram degradados em 4 levas para a Terra primitiva. Esse evento é mencionado na Bíblia por meio da história de Adão e Eva, que na verdade representam as raças adâmicas que foram expulsas do paraíso em Capela e enviadas para a Terra. Os capelinos que aqui encontraram a humanidade, que já habitava o planeta, e formaram 4 povos distintos: os arianos, os hindus, a civilização do Egito Antigo e os hebreus. É interessante notar que há muitos debates sobre os feitos científicos dos povos antigos, como o conhecimento avançado de engenharia dos ancestrais na construção das pirâmides, bem como em áreas como matemática, física e astronomia. Quando os capelinos foram degradados para a Terra, eles trouxeram consigo todo esse conhecimento científico e tecnológico, já que suas aptidões e conhecimentos ficaram gravados em seu íntimo, mesmo que esquece momentaneamente de suas reencarnações passadas. Essa mesma situação assumiu em Quiron, para onde muitos habitantes da Terra serão degradados. Eles levarão consigo todo o conhecimento e aptidões que possuem aqui na Terra, o que será essencial para ajudar e desenvolver aquele planeta. Por isso, é importante buscarmos agora a reforma íntima para continuarmos aqui na Terra a partir de 2057, quando ocorrer a regeneração do nosso planeta. Ele estará em um estado muito melhor do que o atual.